Olá pessoal, graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam bem, desfrutando da mais perfeita paz, alegria no Espírito Santo. Nós tivemos aí umas 2 semanas mais ou menos sem postarmos conteúdo para abençoar a sua vida, mas hoje nós estamos aqui para continuarmos este projeto, porque é muito importante a gente compartilhar com vocês as coisas de Deus, compartilharmos compreensão espiritual, compreensão bíblica, e os nossos inscritos, as pessoas que nos acompanham aqui no canal, se sentem muito abençoadas. Nós temos recebido aí várias mensagens, comentários, e eu quero aproveitar para agradecer a sua participação, a sua palavra de incentivo aqui por meio dos comentários. Eu quero compartilhar com vocês hoje, falando um pouquinho mais sobre os sinais dos finais dos tempos, não é? Essa área é muito importante, que tem a ver com a escatologia bíblica, as profecias relacionadas com os últimos tempos. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, que é um texto profundamente escatológico. E a gente vai pontuar aqui, nesses minutos, a importância que Jesus deu, além de ter falado de vários sinais, né, que mostrariam a proximidade da sua vinda. Porém, Jesus nos deixa aqui alguns detalhes importantíssimos e eu quero compartilhar com vocês. Vocês observam, quando a gente lê esse texto de Mateus capítulo 24, Jesus indica aqui que o maior sinal que nós poderíamos observar a respeito da aproximação da sua vinda, ele é de caráter religioso. Por quê? Porque Jesus, ele está falando no versículo de número 24 e 25, nos mostrando que surgiriam exatamente pessoas que estariam a serviço de Satanás para proclamarem, disseminarem mentiras religiosas, para enganar as pessoas. Jesus nos apresenta dizendo, por exemplo, que apresentariam-se falsos profetas, falsos cristos e falsos milagres, tá? Agora, quando a gente vai para o capítulo 7 do mesmo evangelho de Mateus, veja que coisa interessante nós encontramos aqui neste texto. Mateus capítulo 7 e o seu versículo de número 15. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, olha, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, gente. Olha que coisa importante. Então, Jesus está chamando a nossa atenção, acautelai-vos, estejam atentos, porque surgiriam falsos profetas que pareceriam ser ovelhas também, mas não são ovelhas, são lobos travestidos de ovelhas. Olha que perigo. Percebam então que nós precisamos nos deter, estamos atentos a essa advertência do Senhor Jesus Cristo quanto este sinal dos finais dos tempos relacionado com o engano religioso dos nossos dias. Os falsos profetas já estão aí, os falsos cristos já estão aí e os falsos milagres também já estão aí. Então nós temos lá em Mateus 7,15 falsos profetas, e esses são perigosíssimos, tá, gente? Porque eles vêm com a aparência de pregadores do evangelho, vêm com a aparência de pessoas comprometidas, né, com o evangelho do Senhor Jesus, com a igreja e etc. Muito cuidado, porque eles vêm disfarçados mesmo. Agora, no versículo 24 e 25 de Mateus, capítulo 24, veja o que Jesus nos diz ainda. Versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas.
surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, onde é que está o perigo disso tudo? O perigo está porque eles vêm, gente, com uma proposta, eles vêm com uma mensagem dizendo que eles têm realmente algo do Senhor, algo de Deus para falar às pessoas, que eles trazem uma mensagem profética para as pessoas, para muitas igrejas, porque os falsos profetas não estão fora da igreja de Cristo, eles estão dentro da igreja, eles estão dentro da comunidade de fé, eles chegam, essas pessoas se introduzem no nosso meio, sem nós nos apercebermos. E quando não é isto, quando eles não estão presentes, eles falam, eles disseminam as suas falsas mensagens, as suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos, por meio dos meios de comunicação de massa, né? A internet, então, é um campo minado por esses falsos profetas, por esses falsos milagres, por esses falsos cristos. Então, nós precisamos estar atentos. E aí talvez você me perguntasse: pastor Dálio, mas como que nós podemos identificar esses falsos profetas, esses falsos cristos? Ora, é só você comparar o que eles dizem, tá, com aquilo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, ela é o instrumento que você irá pesar, que você irá confrontar o que dizem esses falsos profetas, esses falsos cristos, com mais esses falsos milagres que eles realizam. Tudo isto para enganar as pessoas. Então você precisa comparar, confrontar. Você ouviu? Pegue a palavra de Deus, leia a Bíblia e veja se a Bíblia realmente ela respalda o que esses falsos profetas e esses falsos cristos têm pregado, têm ensinado e as obras que eles têm realizado. Porque se nós não fizermos isto, se nós pegarmos a Bíblia como parâmetro para julgarmos o que essas pessoas fazem, o que elas falam, certamente nós corremos um grande risco de sermos enganados. Porque esses falsos profetas, eles vêm vestidos de ovelhas, eles falam como crentes, eles cantam como crentes, eles entregam palavras proféticas como crentes, né, como líderes eclesiásticos, e aí é aonde mora o perigo. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, estar muito atento, atenta, não vá atrás de qualquer pregação, de qualquer ensino. Pegue a Bíblia e analise, compare, julgue pela palavra de Deus o que essas pessoas estão ensinando, o que elas estão pregando e o que elas estão fazendo. Porque aquilo que parece ser verdadeiro, mas não é, nunca será realmente a verdade. Nunca será algo que nós possamos confiar, né? Depositar a nossa confiança. Porque se a Bíblia os chama de falsos, né? E uma coisa falsa, ela se apresenta como verdadeira. Por quê? Porque ela vem com um disfarce, ela vem com uma escondidura, ela vem com uma máscara. Você não consegue ver o que está por trás. Mas a Bíblia, ela nos traz discernimento espiritual. Então, eu encerro aqui a minha reflexão com vocês dizendo: muito cuidado, porque nós estamos vivendo este tempo de grande engano religioso, tanto fora como dentro da igreja. E quando você ainda lê 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 14, nesse texto diz que até Satanás usa um disfarce, tá? O texto diz que Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Olha que perigo! Ele se transfigura em anjo de luz. E aí, no versículo 15
ainda a Bíblia nos revela que os seus ministros, esses falsos profetas, esses falsos cristos, esses falsos obreiros, eles também são capazes de se disfarçarem em ministros da justiça. Então, é muito importante, é extremamente necessário, mais do que nunca, você pegar a Bíblia, você se valer da palavra de Deus para analisar, para julgar aqueles que estão trazendo uma suposta nova mensagem do Evangelho, que estão trazendo uma suposta profecia da parte do Senhor Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Recorra à palavra de Deus. Busque na Bíblia Sagrada o discernimento espiritual a respeito daquilo que você vê e você ouve por parte dessas pessoas. Então, Jesus deixa para nós aí esta advertência. Ele nos orienta para que nós observemos estas coisas atentamente, tá? Estarmos atentos, estarmos como uma sentinela, nos precavermos, porque os riscos são muito grandes. Então eu espero ter podido abençoar a sua vida, aleluia, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e ao seu espírito. E nós nos encontraremos no próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir. Deus te abençoe em Cristo Jesus.